aqui. Vou fazer uma, É, vou fazer uma já deu um introduçãozinha pra tempo já gente. tranquilizador. Imagina, tá começando. A gente tinha marcado às 10 mesmo, tá ótimo. Então lá. Hoje é dia 25 de setembro. Eu sou o Breno Queiroz, sou repórter da revista Babel, que é tocada pelos estudantes de jornalismo da USP. E hoje eu me encontro é, com um advogado de formação, um deputado constituinte e presidente nacional do PTB, é, em refundação, não é isso, Vivaldo? Nós estamos aí, ô Breno, primeiro aí minha saudação a você, meus agradecimentos por esse convite. Estou contente de estar aqui com você para debater esse tema aí tão extraordinário e estratégico para o país, que é a questão da Eletrobras. Enfim, estamos no processo de refundação do PTB, para o trabalho, trazer o trabalhismo de volta no Brasil. Tô super curioso para saber, assim, foi uma surpresa, porque eu estava fazendo a minha pesquisa e acabei vendo que grande parte da resistência à privatização estava nesse movimento da refundação do PTB, né? Eu tenho muitas perguntas para a gente fazer, mas eu queria começar com onde a sua história se encontra com a história da Eletrobras ali. Foi na Constituinte? Desde quando você tem uma passagem pela história dessa empresa? Olha, a Eletrobras, né, foi daqueles setores construídos aí pelo trabalhismo como estratégicos da vida nacional, né, como dos pilares da nação. Ele veio na sequência, né, naquele mesmo ambiente de criação da Petrobras para cuidar do petróleo brasileiro. Né? Antes veio a Vale do Rio Doce para cuidar, fornecer o minério necessário ao processo industrial brasileiro. A CNN, a Companhia Siderúrgica Nacional, para fornecer o aço para a indústria brasileira, e veio junto também com o BNDES para dar crédito, né, ao empreendimento, à empresa brasileira, ao processo industrial brasileiro. Então, a Eletrobras está dentro de um conjunto de medidas, né, que nós denominamos a essência do pensamento trabalhista no Brasil, do trabalhismo no Brasil, a essência da ideia do desenvolvimento no Brasil, aquela concepção do desenvolvimentismo que o trabalhismo trouxe, que é indicar ao povo brasileiro que o povo brasileiro pode superar o atraso, deve superar o atraso e pode superar o atraso. Então, a Eletrobras veio nesse bojo. Ela foi preparada ali pela assessoria econômica do presidente Getúlio Vargas, naquele período em que ele foi reeleito em 1950. Ali foi montada uma assessoria econômica de um valor extraordinário. Acho que nunca se repetiu na nossa história a reunião de um grupo de tanto valor quanto aquela assessoria econômica, que era presidida pelo Rômulo de Almeida, o vice-presidente é Jesus Soares Pereira, que depois foi dirigir a comissão também, uma das figuras espetaculares na vida brasileira, na concepção de Brasil, de projeto de Brasil, e também um conjunto de gente que trabalhava paralelo, né? Advogados como Santiago Dantas e outros economistas, até da área do conservadorismo, mas que tinha elementos, estudos, visão do Brasil e do que poderia ser feito. Todos trabalharam juntos e cooperaram com esta assessoria econômica, com a assessoria econômica do presidente Getúlio Vargas, que é uma coisa que merece ser estudada no Brasil. Né? E a Eletrobras foi forjada ali, né? Foi forjada ali, dali surgiu o projeto de lei, o presidente Getúlio Vargas encaminhou o projeto de lei, mas depois veio o suicídio, essa lei ficou parada no Congresso, depois veio o presidente Juscelino Kubitschek, que fez tanta coisa para a energia no país, Três Marias, Furnas, etc., né? Mas não conseguiu, mesmo com domínio do Congresso Nacional, com maioria no Congresso Nacional, não conseguiu fazer a lei da Eletrobras, que só foi feita pelo
presidente João Goulart, depois, quando o presidente João Goulart assume a presidência em substituição a Jânio Quadros. Ele era vice, assumiu substituição a Jânio Quadros. Aí o presidente João Goulart funda a Petrobras, a Eletrobras. Tá? Então a Eletrobras ela se insere nesse conjunto de medidas que coloca o Brasil de pé. É um dos esteios que coloca o Brasil de pé. Né? Estratégico, fundamental para a sobrevivência de qualquer nação. Você veja, Breno, que agora, com essa guerra da Ucrânia, né, como é que a energia ficou coisa crucial do mundo? Né? Como é que o mundo se despertou pelo valor e a necessidade da energia, de preservar a energia nacional? Como é que a Europa ficou em crise, em desespero pela falta do gás e do petróleo russo? Enfim, a energia voltou à pauta nessa guerra da Ucrânia com muita força. E o Brasil jamais poderia ter o domínio da energia no Brasil. Jamais poderia perder isso. Jamais poderia perder o controle da Eletrobras. Uma lástima. A Eletrobras ocupa esse espaço aí, Breno. Esse espaço como um esteio, um dos esteios da nação. E como é que você, que mudou para que todo um pensamento hegemônico, né, desde do getulismo até os militares, vendo a Eletrobras como estratégica, o que você acha que mudou para se criar uma defesa da privatização, né? Não, você veja, a Petrobras, a Eletrobras, a gente sempre confunde esses nomes porque todos são esteios da vida brasileira, né? Do desenvolvimento do país. Mas a Eletrobras, né, foi privatizada aí de uma maneira a mais vil possível, né? Mais vil possível. Deixou-se aí a participação, né, de grupos econômicos que a gente não sabe nem de onde é, fundos mundiais aí que a gente não sabe nem onde é, nem o que é isto, para exercer o controle de um setor estratégico brasileiro. Isso jamais poderia ter acontecido. Né? E deixou-se esse grupo aí montar uma estratégia, né, deles de domínio da Eletrobras, de domínio da energia brasileira, uma coisa simplesmente intolerável. Você veja aí, dizem, né, que a Eletrobras tem aí 2, não sei o que por cento das ações no grupo das Americanas, esse grupo famoso aí das Americanas. Né? Mas, no entanto, eles indicam boa parte dos diretores, dos conselheiros da empresa. E reduziram o Brasil a uma participação, o governo brasileiro, de 34%, né, das ações. Então, foi uma coisa assim tão larápia, tão desavergonhada, que, aliás, eu me lembro em campanha, o presidente Lula ter dito que aquilo foi um crime de lesa pátria, foi uma maracutaia, na expressão dele. Então, mas você hoje assistir a Eletrobras sujeita a estratégia, sujeita a esse processo todo, é dramático. Você fica sem o controle, sem o domínio do setor estratégico do país, sem segurança, né, de que rumo vai tomar isto, quem vai controlar isso, que diretriz vai ser fixada para isso. Isso vem de acordo com o interesse nacional, isso vem de acordo com a indústria nacional, o processo de desenvolvimento, de industrialização do país, ou para que rumo vai isso aí? Foi um processo realmente tenebroso, né, que aconteceu na privatização aí da Eletrobras. E agora é preciso uma solução para isto. O Brasil não pode dormir com isto. Não pode ficar com isso na mão. Mas você acha que houve uma mudança no projeto das elites brasileiras, no sentido de entregar algo tão... Porque ela é essencial para o capitalismo brasileiro, né, de alguma forma.
Você veja, isso está na linha aí de uma concepção, de uma atitude de um governo que, inclusive, quis privatizar a Eletrobras, quis privatizar a Caixa Econômica, quis privatizar o Banco do Brasil. Eu gosto de lembrar que o Brasil, uma das razões do Brasil ter ficado unido no século XIX, ok, além da participação do Exército Nacional, além do Caxias, né, que, ok, alguns colocam defeitos aqui e ali e tal, mas ajudou a manter a unidade nacional. Eu digo a você o seguinte: os Correios, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram motivos da manutenção da unidade nacional. Essas instituições uniram o país de ponta a ponta. Tanto a Caixa, Banco do Brasil, Correios, estava em tudo quanto é lugar do país. Isso manteve o espírito de unidade nacional. Então, agora, se pensar em privatizar, como eles projetaram em Caixa Econômica, Banco do Brasil, a Petrobras, já arrancaram os cacos da Petrobras, né? Jogaram para fora cacos da Petrobras. Então, esse foi um projeto político de desmonte, que veio lá de trás, que veio, ok, o Collor fez isso, começou a fazer isso meio timidamente, porque a Constituição segurou, mas depois veio o Fernando Henrique e mudou a Constituição brasileira, inverteu o sentido da ordem econômica brasileira, completamente invertido o sentido, e aí abriu a porta para aquelas privatizações desde lá e que continuou agora, né, no governo, foi retomada de maneira forte no governo aí Bolsonaro, com aquele ministro da Fazenda aí, Paulo Guedes, comandando tudo, né? Então, aí, o eixo de uma estratégia nacional foi duramente atingido. Não, o eixo de uma estratégia foi duramente atingido por essa postura toda. E esse processo da Eletrobras, a privatização da Eletrobras, foi dentro desse desmonte do eixo nacional, né, de uma concepção de Brasil, né, de uma concepção, né, de desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Então, isso é muito mal. É um mal que tem que ser revertido. O PTB, pelo menos o grupo que agora refunda o PTB, estava de alguma forma ligado ao processo de resistência a essa privatização? Sim, né, nós somos, né, nós queremos resgatar o trabalhismo, nós somos nacionalistas, temos participado desta luta aí já desde o ano passado, ou desde até o ano anterior ainda, quando nós, enfim, participamos dessa resistência aí junto com os eletricitários das diversas áreas aí, né, que tanto na área de fundos de pensão quanto na área de defesa da Eletrobras, nós participamos juntos disso aí. Nós organizamos, junto com o senador Paulo Paim, no Senado Federal, um seminário, um belo seminário, que teve a participação do Roberto Requião, né, e de tantos outros aí lutadores dessa área sindical dos eletricitários. Fizemos um grande debate sobre isso, fizemos um debate no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro sobre a Eletrobras, um belo debate também que repercutiu bem aí. Temos participado dessa luta, acompanhando, e fizemos coisas de rua. Levamos isso para a rua para coleta de assinaturas, apontando um caminho que deve ser feito. Nós fomos para a rua para dizer ao povo para assinar uma petição de pedido de desapropriação das ações das americanas da Eletrobras. Perfeito. Este é um capítulo importantíssimo, Breno, porque algo tem que ser feito. E estamos vendo o que nós vemos, o que nós vemos, o que está aí nos papéis, né, que está na notícia, nos documentos, etc., é que esse grupo da Eletrobras tem lá, uns dizem que é 1,19%, outros dizem que é 2, pouco, 3% das ações
da Eletrobras. No entanto, mencionei antes, né, desde o primeiro conselho que eles elegeram parece que 4 ou 5 membros do conselho. Então, o que nós vemos é isso aí. Eles têm pouca participação, mas o que nós não vemos são os acordos que são feitos aí mundo afora. Acordos em paraísos fiscais, acordos com esses fundos de investimento, acordo com esses grupos econômicos. Nós não sabemos isso, nós não vemos isso. Não sabemos o que é isso, onde eles querem chegar, que estratégia eles querem adotar. Né? O Brasil enfrentar uma crise de energia no Brasil aí, estão na mão dessa gente, e o que eles vão fazer? A gente nem sabe quem são. Então, Breno, exatamente nós, né, do trabalhismo, do movimento trabalhismo, na época, agora já sob a capa aí de Partido Trabalhista Brasileiro em Formação, PTB em Formação, nós indicamos uma grande ação sobre isso aí, que é desapropriar as ações do grupo Americanos dentro da Eletrobras. Muitos vão dizer, ok, mas você consegue apenas 2%, 1%, 2%, 3%, mas você dá um choque nessa turma, desmantela esse controle, você tira esse grupo das Americanas do controle, desafasta essa gente que talvez você não precise mais, nem precise mais desapropriar mais ações. Porque a Petrobras, a Eletrobras, como verá, foi construída, né, com recursos públicos para ser maioria, para ter o controle. É isso que devemos buscar agora. Isso que devemos buscar, ser maioria, ter o controle. Mas se você já começasse aí, dando um choque nesse grupo, você poderia desmantelar esse grupo aí. E aí ficava mais fácil você lidar com o remanescente para retomar o controle da Eletrobras. Então, se a gente fizesse isso aí, né, desapropriar as ações, que é um ato simples, um ato do Poder Executivo, é uma vontade política, é uma visão estratégica de país, é uma busca, né, de um projeto nacional, um ato simples aí, são pequena quantidade de ações, mas você dá um choque nisso aí, que você, com esse choque, você pode desmantelar ou começar a desmantelar esse grupo que se armou aí, porque o Brasil, a estratégia nacional, a energia que o Brasil precisa para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, não pode ficar na mão desses grupos. Não pode. Nós temos que dar um jeito nisso. Interessante, Vivaldo, que eu sinto que a estratégia, pelo menos que eu tenho visto, né, a estratégia do governo, sobretudo do Ministério da Fazenda, tem sido procurar a justiça para reverter uma cláusula que tirou total controle do governo, apesar de ele ter 34%, ele não tem as chamadas golden shares, né? Ele não tem plano decisório dentro da empresa, né? Você pode comentar a diferença da estratégia de buscar justiça ou então, quer dizer, em comparação a isso que você está falando, de tirar um grupo econômico que é ativo, né, dentro do processo de privatização? Olha, o que o governo está querendo, é que o Supremo não aceite aquela cláusula da lei das privatizações que diz que o governo federal terá apenas 10% de poder de voto das ações Isso. ordinárias, apesar de ter aí 34%. Agora estou na dúvida, 34 ou 43, é 34%, né? 34% das ações. Ele recuperar o poder de 34%. Recuperar o poder de 34% é recuperar o poder de 34%. O cara continuar em minoria, é não afastar o grupo. Então, eu não confesso que não vi aonde o governo pode chegar bem nessa história. E, além do mais, olha aí, olha quanto tempo está essa ação aí. Né? O Supremo é constituído por esses ministros que nós conhecemos. Alguns conhecemos bem. Né, que estão lá segurando, promovendo quanto tempo esse processo está lá,
já vai para dois, daqui a pouco faz 2 anos, uma questão estratégica, né? E aí o ministro está promovendo, o Supremo está promovendo negociações com esses grupos, isto é, dando voz a esses grupos, dando poder a esses grupos, negociações em que esses grupos já são maioria, constituíram a maioria pela lei das privatizações e vai negociar o que nisso aí? Recuperar o seu poder para continuar minoria? Não, é preciso uma ação forte de Estado. O Estado tem que mostrar a sua presença agora, Breno, mostrar agora a sua presença, como força política, como vontade política, como vontade nacional. Isso está faltando. O governo demonstrar a sua personalidade nacional, né, de soberania, soberania sobre os setores estratégicos brasileiros. Este ato, esse gesto está faltando. De maneira que essa ação da AGU, para mim, foi ganhar tempo, está ganhando tempo e muito tempo já. Daqui a pouco tempo faz 2 anos e o Brasil não poderia e não poderá ficar sujeito a isso, porque aí, inclusive, as soluções dos acordos com esses grupos, intermediado por esse ministro do Supremo, o que virá disso aí? Que pressão o Supremo vai exercer para que acordo, para ser esse acordo em defesa do interesse nacional ou preservação do interesse desses grupos econômicos, né? Então, está faltando ao Brasil um ato de vontade política, uma presença de Estado, um ato de Estado, né, para o Brasil recuperar aí o domínio da sua energia. Perfeito. Aprofundando mais nesse tema, a gente queria investigar o que aconteceu com os trabalhadores da Eletrobras depois da privatização, né? Você tem relatos de demissões, de mudança na cultura da empresa? Sem dúvida, foram muitas demissões, como todo o processo de privatização. Toda a história da privatização foi a história do enxugamento do Estado mínimo, porque diziam lá atrás, apresentavam na televisão, o, o Estado é um elefante, aliás, uma afronta ao elefante. O elefante é um bicho tão simpático da história da natureza humana, né? É um elefante cheio de defeitos, né, que era preciso enxugar esse Estado, diminuir esse Estado. Era um projeto neoliberal, em franco andamento no Brasil, que com Fernando Henrique adquiriu uma situação avassaladora, né, com o neoliberalismo exacerbado. Então, desde então, o que se procura é demitir funcionários, diminuir as ações dos grupos aí de interesse nacional, das empresas estatais, para diminuir sua força, diminuir sua influência nas decisões, né, para que as decisões fiquem na mão desses grupos econômicos de uma maneira mais tranquila e mais fácil ainda. A Eletrobras agora, a mesma coisa acontece. É uma crueldade em cima dos trabalhadores, estão afetando, inclusive, a questão dos fundos de pensão, que foram construídos pelo dinheiro, com a participação intensa dos trabalhadores, que contribuíram com valiosas quantias para a formação desses fundos, né? E agora esses grupos econômicos querem deitar a mão nesses fundos, porque são fundos volumosos, eles querem deitar a mão nisso, querem eles administrar isso, não é para o bem dos trabalhadores, é claro, é para o bem dos grupos econômicos, usar isso no esquema financeiro deles, são grandes quantias, no esquema financeiro deles, que coloca em risco a sobrevivência dos fundos, né? Quer sugar esse sistema financeiro, abocanhar parte desse sistema financeiro dos fundos, que evidentemente coloca em risco ainda mais a sobrevivência das aposentadorias, da vida
de todos esses trabalhadores. Esse projeto neoliberal cruel contra o interesse brasileiro, contra o interesse do povo brasileiro, contra o interesse dos trabalhadores destas áreas, dos trabalhadores das áreas do setor elétrico brasileiro. Você vê algum ataque à atividade sindical expresso, assim? Ou não? Desculpe, eu não entendi a pergunta. Se depois da privatização houve um ataque expresso à atividade sindical, assim, Sem dúvida, sem dúvida, né? O que se procurou amesquinhar a atividade sindical não é agora, não, isso desde o começo das privatizações. O que se procurou amesquinhar as atividades sindicais, né? Criar todos os embaraços possíveis para diminuir a luta e a resistência. A resistência dos trabalhadores foi duramente afetada por isso aí. Esse era o projeto deles. Então, a atividade sindical, nesta área dos eletricitários, duramente eu tenho acompanhado e valorizado a luta de resistência das lideranças dos eletricitários, gente valorosa, gente de luta, né, gente presente e que coloca as questões com a maior competência, a maior sabedoria possível, né, convincente, de maneira convincente, né, para todos os lados, enfrentam isso, as polêmicas com as direções das empresas da maneira mais convincente possível. É uma luta extraordinária, só não está conseguindo convencer o governo de tomar as medidas que devem ser tomadas, infelizmente. perfeito. Vivaldo, como é que você vê do ponto de vista ambiental? Porque recentemente o Brasil tem passado por mudanças climáticas intensas, inclusive que afetam a matriz energética, que é sobretudo de hidrelétrica, né? Então, se acontece uma seca, a gente tem um aumento do preço da energia, diminuição da produção, aumento do uso de termoelétricas. E, e aí, como é que você vê desse ponto de vista estratégico e como que a privatização pode afetar esse lado ambiental? Está afetando duramente. E não é só a questão da seca, que também a questão da seca tem aí algumas razões. Mas se o Brasil, através da Eletrobras, de todo o sistema elétrico brasileiro que foi montado no Brasil, é preciso dizer, ok, a Eletrobras foi criada pelo presidente João Goulart, o Juscelino Kubitschek já havia construído coisas importantes nesta área aí, né? Mas o governo militar, o governo da ditadura, que expandiu muito o setor elétrico brasileiro, unificou o setor elétrico, né, porque aplicou a lei da Eletrobras que o Jango fez. Então, você, com o controle do setor elétrico, você tem que cuidar das águas, né? Isso aí é preciso registrar. O Código de Águas é uma obra do trabalhismo brasileiro, de 1934. Com o presidente Getúlio Vargas, obra daquele período da Revolução de 30, assim como o Código das Minas, para garantir a propriedade do subsolo. Então, o Código de Águas, ele dá amparo e até deveres, né, para que se tome medidas para preservar as águas. E o melhor para isto é exatamente expandir as atribuições das empresas elétricas sob controle governamental, para elas cuidarem das margens dos rios, das áreas que vão ser afetadas aí pelo desmatamento, conter o desmatamento dessas áreas, porque elas têm condição, elas têm estrutura para isso aí, né? As próprias usinas são geridas, administradas por um contingente grande de pessoas. Tem uma estrutura, tem recursos para isso aí. As empresas têm aí, são sempre, de uma maneira geral, lucrativas, têm recursos para isso aí. Então, através do setor elétrico, das companhias elétricas e hidrelétricas, você poderia ter um controle grande sobre as margens dos rios, das fontes de água, desde o nascimento da primeira mina d'água lá no qualquer ponto das montanhas aí, qualquer lugar
você cuidar daquilo, preservar aquilo e cuidando até chegar às águas das usinas. Você contribuiria muito, você evitaria muito o desmatamento dessas áreas aí, né? Contribuiria muito para a preservação ambiental no país, porque, ok, né, a seca tem o seu fenômeno aí quase que universal, tal, do climático universal, mas também agrava mais se você não tem, né, um sistema de preservação florestal adequado para proteger as águas, né, e proteger as águas, os mananciais de rios, lagoas e das usinas ficarem bem abastecidos, porque com isso você melhora as condições climáticas aí, evita até tornar a seca um fenômeno menor do que tem sido. Então, Uhum. isso aí é uma grande contribuição que o setor elétrico poderia estar dando, desde que em mãos do governo, em mãos estratégicas, para cuidar disso aí, né? Então, o meio ambiente está sofrendo muito aí com as privatizações, né? Porque a Eletrobras, o conjunto do sistema elétrico nacional, tivesse continuado dentro do governo como estatal, você teria instrumento hoje até para enfrentar melhores condições o meio ambiente. Perfeito. Assim, como tem sido a recepção dos trabalhadores quando se fala em trabalhismo, né? Porque parece que é algo que se declinou em algum momento e agora desperta alguma esperança, né? Ô Breno, tem sido uma coisa até realmente muito politicamente que merece até uma análise mais profunda, nem sei se temos a compreensão exata do fenômeno agora. Uhum. Nós cumprimos a lei no ano passado, assim que vagou o PTB, porque ele se fundiu contra o Partido Patriotas, aí foi automaticamente extinto, zerado. Veio o TSE, homologou isso em novembro. Nós que tínhamos feito aí 18 estados, a lei exigiria 9, nós fizemos em 18 estados no país para fundar o PTB. Quando começamos a dar notícia disso aí, porque fizemos isso com certo sigilo, dar notícia disso aí, da refundação do PTB, fomos procurados aí por muita gente, país afora, e hoje estamos estabelecidos em todos os estados. E aí é uma questão importante que merece uma análise política, Breno. É que se as pessoas querem um partido político, tem mais de 30 aí. É. Chega lá amanhã, sai com a ficha de tarde. Tem problema nenhum. As pessoas estão nos procurando para retomar o trabalhismo, refundar o PTB, para uma grande tarefa, uma obra dificílima, que é coletar mais de 500 mil assinaturas agora o país afora. Eles estão vindo para uma obra difícil, com a consciência disto. Por quê isso aí? Isso é mera entrar num partido, que é apenas querer entrar num partido? Há aí pairando no Brasil uma compreensão, uma lembrança de que o Brasil, em momentos anteriores, produziu a legislação trabalhista, né? A Previdência Social, as estatais estratégicas, a ideia do desenvolvimentismo, a reestruturação do Estado Nacional com a ideia de soberania. Isso aconteceu no Brasil, e aconteceu isso pelas mãos do trabalhismo, né? Então, até de maneira meio assim difusa, pode ser, tal, mas há uma certa lembrança disso, uma certa preocupação, as pessoas pensarem, né, que isto uma vez foi muito importante para o Brasil, para o povo brasileiro, e que pode retomar assim. Então, em cima dessas preocupações, em cima dessas ideias, as pessoas estão nos procurando por uma tarefa difícil. São pessoas de valor, são pessoas de compreensão política profunda, e que estão percebendo que algo já aconteceu no Brasil, algo poderá vir a acontecer. Então, isso aí nos anima muito, né, e nos dá tranquilidade de que nós estamos construindo um projeto bonito para o Brasil, Uhum. né, para o Brasil entrar nos debates político nacional pela experiência que temos,
e depara com as ideias atualizadas que devemos ter, né, que temos que formular. Então, é um momento politicamente que merece até uma análise, por que que essas pessoas estão vindo, por que que vem para essa tarefa difícil e por que que nós estamos logrando êxito, estarmos hoje implantados em todos os estados do país. Perfeito. Eu até imagino assim que, penso eu, né, no imaginário social brasileiro, você até citou numa entrevista que o PTB não perdeu uma eleição, né, das que disputou. Então É, parece que o brasileiro tem essa vocação para o trabalhismo, né, de certa forma. O que você acha? sem Faz dúvida, Breno. sentido? O trabalhismo foi o partido que, movimento político, um pensamento, o trabalhismo é um pensamento mais coadunado com a vida brasileira. Uhum, O trabalhismo tem inspirações no socialismo europeu, mas o socialismo europeu é o socialismo europeu, nas suas diversas variações. Temos inspiração ali, temos inspiração em muitos pensamentos, questões políticas mundo afora. São inspirações. Agora, a luta política brasileira se deu a partir da Revolução de 30, que foi construindo aí um pensamento aos trancos e barrancos pelas diversas correntes que se juntaram ali, pelas realizações de governo, errando, acertando, avançando, recuando, tudo isso que acontece na política, especialmente brasileira, e resultou realmente na formação de um pensamento político que é o trabalhismo. O PTB foi fundado em 1945, resultado de tudo isso aí, uhum. que avançou para chegar ao partido mais importante do Brasil no golpe militar de 64. Brizola tentou retomar isso, não conseguiu. Aí deteriorou-se, o PTB deteriorou-se até chegar nesse fim melancólico em que ele se extinguiu por si próprio, por fusão, ainda bem que isso aconteceu, e agora nós queremos recuperar isso aí, né? Porque o trabalhismo tem identidade com a alma brasileira, tem a ver com o Brasil, tem a ver com o povo brasileiro. Eu entendo isso. E só que apesar disso, tem também, eu queria até saber se você tem um diagnóstico dessa conjuntura, porque parece que o brasileiro se inverteu para extrema esquerda, assim, né? E aí eu não sei como é que o PTB entraria no campo político com com esse horizonte mais extremado, assim, né? É, não diria mais extremado, Uhum, mas talvez mais consciente do Brasil, procurando compreender o Brasil, ter uma ideia de Brasil e de povo brasileiro e montar um projeto nacional. Isso aí, nós queremos estar junto aí com as diversas correntes. Hoje tem aí o maior partido progressista do país, que é o PT, temos respeito por eles aí, dialogamos com eles de maneira até bem estreita, tudo bem. Queremos levá-los a pensar mais o Brasil, é um projeto de nação, nós queremos contribuir para isto. Você veja, Breno, o Brasil, pelas leis e pela Constituição brasileira, determinou o valor que deve compor um salário mínimo. Essa composição do salário mínimo foi feita lá em 1938, por uma grande comissão que Getúlio Vargas nomeou. Aí essa comissão concluiu: olha, o brasileiro tem que comer tantos quilos de carne, tantos quilos de arroz, tantos quilos de pão, tantos quilos disso, daquilo, tal. Compôs como deve ser uma vida de uma família. uhum. E, em consequência, o salário do povo brasileiro mínimo deveria atender essas condições mínimas para a sobrevivência humana. Decretou em 1940 o valor do salário mínimo. Veio a Constituição brasileira, erigiu isso como um caráter, categoria constitucional, acrescentou algumas coisas. Então, hoje, a Constituição brasileira, veja que nós somos garbosos, defensores da aplicação da Constituição, a independência dos três poderes, as liberdades cívicas, liberdade de reunião, de organização política, somos garbosos em defender isto. Mas o que a Constituição determina hoje,
que o povo brasileiro tem que ter um salário mínimo que os economistas apontam, os cálculos aí apontam, o Diese aponta que é o que mais, a instituição que mais trabalha isso no Brasil, a questão salarial. Um salário mínimo que está tocando aos R$ 7.000. É, Para que o povo brasileiro coma o que tem que comer, se alimente como tem que se alimentar, se vista como tem que vestir, com sua dignidade. E nós hoje, o salário mínimo oferece apenas um quinto deste valor, 20% deste valor. Ora, nós não podemos conviver com isto, não há como conviver com isto. Então, o trabalhismo quer tocar numa questão como essa, ok? Temos consciência, você não pode amanhã decretar um salário mínimo de R$ 7.000. Tudo bem, mas vamos para o processo de chegar lá. Vamos esperar as pessoas morrerem todas hoje para poder chegar lá, porque a política de salário mínimo hoje, reajuste, é a inflação, ok, 2, 3%, ganhos econômicos, crescimento econômico, 2%, chegar que vai a 3%, chegar que vai menos, diz, com esses reajustes, quando que o trabalhador brasileiro vai recuperar o seu poder? Vai ficar 30 anos, 40 anos, 50 anos, mais de uma geração? Nós não podemos conviver com isto, nós não podemos aceitar isto. Nós temos que introduzir isso no debate brasileiro. Nós temos que dar no debate político. O trabalhismo está pronto para entrar no debate sobre isso aí, com consciência, com, enfim, a compreensão real das coisas, sem exagero nenhum sobre nada, mas temos que levar em conta isso aí. Temos que ter um projeto de ação, né, que compreenda o Brasil, acima de tudo, compreenda o povo brasileiro, as necessidades do povo brasileiro, que não pode viver com um quinto do que determina a lei, com um quinto do que determina a Constituição. Isso é cumprir a Constituição, isso é respeitar a Constituição. Por que respeitar e cumprir a Constituição são apenas nos outros itens? Neste, não. E nós não aceitamos isso e queremos colocar isso no debate político nacional. ou seja, essa é a senha de entrada para a consciência dos trabalhadores, né? Sem dúvida alguma, consciência realmente aí do trabalhador tocar nessas questões, né, e ver os interesses nacionais. Como é que nós também debatemos os interesses nacionais? Como é que nós participamos, empurramos, colaboramos num projeto nacional, num projeto de Brasil? Perfeito. Bom, Vivaldo, muito obrigado. Acho que a gente foi até onde eu queria chegar e ainda fomos além. Se você quiser completar com alguma consideração final, fique à vontade. Não, Breno, estou muito contente. Tocamos aí nos assuntos aí, você puxou os assuntos mais importantes aí, conversamos bem, estou muito contente com isto. É uma conversa muito boa, muito inspiradora. Então, estou contente e agradeço a você o seu convite e dizer que estamos às ordens, estamos aí para qualquer conversa que for necessária sobre esse tema ou sobre os temas aí da vida brasileira. Perfeito. Muito obrigado.